gurizadinha, tudo certo com vocês? Chegando aqui para a primeira prévia de 2025 da Liga dos Campeões de um jogo do Real Madrid. Nessa quarta-feira tem Real Madrid e Salzburg no estádio Santiago Bernabéu. Mas as notícias nem estão muito ao redor do jogo, que eu vou falar um pouquinho também, mas sim de tudo que tem saído nas últimas horas em relação ao futuro do técnico Carlo Ancelotti e Kylian Mbappé. Então eu vou trazer um pouquinho para vocês de tudo que a gente viveu aqui na prévia desse jogo da Liga dos Campeões e, claro, falar um pouquinho da partida também. Antes de mais nada, se vocês estão aqui no canal e ainda não estão inscritos, se inscrevam para ajudar este mini canal a crescer. Deixa o like no vídeo e, claro, os comentários de vocês por aqui. Hoje eu não tô no Bernabéu, porque hoje ainda tem jogo da Champions e depois tem vídeo aqui no canal sobre o outro jogo da Champions. Estou aqui no CT e por isso estou gravando com esse fundo, o escudo do lado, o Bernabéu no outro. Tem um barulho de uma cachoeira, de uma fonte que tem aqui do meu lado, mas é assim, é o que temos pro vídeo de hoje. Nessa quarta-feira, a bola rola para Real Madrid e Salzburg, sétima rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, um jogo importante para o Real Madrid, que até agora na Champions só conseguiu somar metade dos pontos, está na parte de baixo da tabela de classificação e para se não se complicar ainda mais, deixar tudo para a última rodada, no jogo fora de casa contra o Brest, o time de Carlo Ancelotti meio que está obrigado a vencer o Salzburg nessa partida. Kylian Mbappé foi o jogador escolhido para falar na entrevista coletiva, inclusive a gente teve uma entrevista exclusiva com o Mbappé para a TNT Sports. Atenção, quem quer conferir o que o Mbappé falou para a gente, fique de olho em todas as redes sociais da TNT Sports. E a gente perguntou sobre a questão da obrigação da vitória e ele disse que sim, é uma obrigação ganhar. O Real Madrid vem de um momento estranho, mas que conseguiu superar depois da derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha, conseguiu uma vitória agônica, diria eu, contra o Celta de Vigo e conseguiu a classificação para as quartas de final e no último jogo fez uma das melhores atuações do Real Madrid na temporada, a virada 4-1 para cima do Las Palmas no Bernabéu, o jogo que colocou o Real Madrid na liderança do Campeonato Espanhol. A última semana foi de altos e baixos para o Real Madrid, começou muito baixa com a goleada para o Barcelona e terminou muito alto com a volta da liderança no Campeonato Espanhol. Mas falando de Liga dos Campeões, o Real Madrid tem 3 vitórias e 3 derrotas nessa Champions e no Bernabéu, onde tem sido a fortaleza do Real Madrid, não tem conseguido fazer grandes jogos. Verdade que venceu o Dortmund com o Vinícius Júnior brilhando com o hat-trick. Contra o Stuttgart, a vitória só saiu com gols no segundo tempo, o jogo apertado para o Real. E o último jogo foi a derrota para o Milan, 3-1. Então o Real Madrid precisa voltar a ser forte na sua casa. Um Real Madrid que tem a obrigação de vencer o Salzburg, porque é um dos piores times dessa Liga dos Campeões. Está na parte bem de baixo da tabela, só marcou 3 gols até agora e sofreu 18 em 6 partidas, só conseguiu vencer um jogo e foi goleado nas 2 últimas partidas, então é um adversário que, em teoria, o Real Madrid deveria ser bastante superior e conseguir uma vitória folgada, né? Para esse jogo, o Ancelotti não conta com os lesionados de longa duração Carvajal e Militão, também não tem o Camavinga lesionado, o Tchouaméni voltou a treinar com o grupo, vamos ver se ele vai para o time titular, e não vai ter o Lucas Vázquez, que cumpre suspensão. O Vinícius e o Modric, que não jogaram no fim de semana por cumprirem suspensão em La Liga, estão de volta também para esse jogo da Liga dos Campeões. A gente ainda não sabe quais vão ser as decisões do Ancelotti, tudo indica que o Valverde pode ir para a lateral direita, o Dani Ceballos, que fez um muito bom jogo, deve ir para o meio de campo, o Tchouaméni também deve jogar por ali, Asensio deve repetir na zaga e no ataque a gente deve sim ter Rodrigo, Kylian Mbappé e Vinícius. O Mbappé vem no seu melhor momento desde que chegou ao Real Madrid, inclusive ele falou na entrevista coletiva hoje que conseguiu superar os momentos ruins, mentalmente mais que fisicamente, segundo ele, e agora está atravessando uma grandíssima fase. O Ancelotti falou sobre a questão do posicionamento do Mbappé e do Vinícius em campo. O Mbappé está se adaptando melhor, entendendo melhor as funções de um camisa 9 do Real Madrid, está se adaptando a jogar por ali. Ele elogiou muito o Ancelotti, a questão da ajuda toda e do como o Ancelotti confiou nele nos momentos em que ele não estava também. A verdade é que o Mbappé vem de marcar 4 gols nos últimos 3 jogos e tem entrado nessa dinâmica positiva. É o artilheiro do time na temporada com 18 gols marcados, mas na Liga dos Campeões apenas 2 gols em 6 jogos de Kylian Mbappé.
O artilheiro do Real Madrid na Champions é o Vinícius Júnior, com 5 gols e ainda tem uma assistência em 5 partidas. E ele volta depois de não estar no fim de semana cumprindo a suspensão no Campeonato Espanhol. Vini Júnior volta na Liga dos Campeões e a gente sabe da importância que tem o Vinícius para o Real Madrid na Champions. Portanto, Mbappé e Vinícius no time titular, e acredito que o Ancelotti vai com o tridente, vai colocar o Rodrigo também, que está vivendo uma grandíssima fase. Fez um dos melhores jogos dele na temporada, se não o melhor, no último jogo contra o Las Palmas. Vem de marcar 6 gols e dar 3 assistências nos últimos 9 jogos. E atenção que o Raio ainda não marcou nessa Champions, mas é um cara que tem um gosto especial pela Liga dos Campeões. A gente sabe como o Rodrigo se motiva na Champions. Vamos ver quais são as decisões do Ancelotti, mas não deve fugir muito disso aí que eu estava falando. O Bellingham com certeza titular nesse jogo, a não ser que tenha algum problema físico. E sobre a questão do futuro do Ancelotti, que se falou muito na prévia dessa partida, ele foi questionado e respondeu até com sorrisos a respeito disso, né? A gente já trazia informações ontem no Melhor Futebol do Mundo de que as informações que a gente recebia que em nenhum momento o Ancelotti tomou a decisão de deixar o Real Madrid, que a decisão dele é de acordo com o clube, que é o clube que determina isso, que ele está muito feliz no Real Madrid. E a resposta dele na coletiva foi muito nessa linha. Ele começou rindo, disse que ele não sabe quando que vai ser a data, ele fala a data de validade, né, do contrato dele com o Real Madrid, que vai até a metade de 2026, isso está assinado, mas que ele não sabe até quando vai ficar no clube, porque não é algo que ele decide, que não está nas mãos dele, que está nas mãos do clube. Ele até brincou dizendo que o Florentino Pérez foi eleito de novo presidente do Real Madrid por mais 4 anos. Ele disse que ele gostaria de ficar esses 4 anos com o Florentino na presidência do Real e ele no comando do time, para os dois se despedirem juntos depois. Então o Ancelotti levando aí na tranquilidade, um Ancelotti que foi muito criticado depois do jogo contra o Barcelona e que agora vai tentar nesse jogo da Champions mostrar que o time pode sim jogar bem em partidas com um cenário muito maior do que a gente tem visto na temporada. Na Liga dos Campeões, o Real Madrid não tem conseguido fazer grandes jogos, tirando a vitória contra a Atalanta. No Bernabéu, repito, tirando o hat-trick do Vinícius e o grande jogo que o Vini fez contra o Dortmund, a gente não viu ainda uma noite mágica no Bernabéu de Champions. Portanto, o Ancelotti sabe da importância desse jogo contra o Salzburg nessa quarta-feira, uma partida que eu já deixo convite para vocês, porque a gente acompanha com exclusividade na TNT e, claro, todos os jogos da Champions você sempre acompanha com a gente na Max. E pessoal, é isso aí, eu espero vocês na quarta-feira, farei vídeo aqui pós-jogo para falar do jogo do Real Madrid e, claro, hoje depois do jogo do Atlético, que eu partiu Metropolitano, tá com uma cara de chuva. Madrid hoje tá parecendo Londres, ninguém merece, e eu tenho que ficar todo dia na rua. Então o frio ele pega, mas bora lá, que é semana de Liga dos Campeões, é a nossa semana predileta. Amamos Champions aqui neste mini canal, então hoje tem mais vídeo, se der tudo certo, no jogo contra o Atlético de Madrid. Claro, amanhã tem vídeo pós-jogo do Real Madrid. Um beijo pra vocês, até o próximo vídeo.